Olá, iniciamos mais um módulo. Neste módulo estaremos falando sobre laços de repetição. Então, como que funciona a questão dos laços de repetição? Tá? Então, nós já trabalhamos desde o módulo 1, tá? Começando do zero, módulo 2, algoritmos fluxogramas, módulo 3, estruturas sequenciais, módulo 4 foi estruturas condicionais e agora laços de repetição. Tá? Relembrando que nós trabalhamos as estruturas condicionais, então eu tinha uma entrada, eu tinha uma condição, ou seja, e essa condição poderia ter caminhos diferentes, dependendo se a condição fosse verdadeira, eu teria um caminho. Nesse caso, se você observar aqui, se a condição aqui estabelecida fosse verdadeira, eu teria esse caminho aqui até a saída. Se a condição fosse falsa, eu teria outro caminho diferente até a saída. Tá? Nisso nós aprendemos também operadores relacionais e estruturas se e se não. Tá? Isso nós aprendemos no módulo anterior. Antes da decisão, o algoritmo escolhe entre dois caminhos. Tá? Isso foi o que nós aprendemos na decisão, tá? Que foi o que nós vimos antes na aula passada. Nessa aula nós vamos trabalhar com a repetição. O que é a repetição? A repetição, na realidade, é uma decisão, só que se o caminho for verdadeiro, ele fica repetindo aquele bloco, ele fica em looping, tá? Ele fica correndo somente naquele bloco até que a condição seja falsa e ele saia fora daquele círculo que ele fica executando, tá? Então, o que nós vamos aprender e o que são laços de repetição? Quando usar uma repetição? Qual a condição de parada para que aquela repetição seja interrompida e pare? Tá? O contador, quando é necessário, a estrutura enquanto. Nós temos três grandes estruturas de repetição: o enquanto, o repita e o para. Tá? E não podemos esquecer do nosso teste de mesa e também falaremos um pouquinho sobre o loop infinito e trabalharemos com alguns exemplos práticos. Tá? O que é laço de repetição? Laço de repetição é uma estrutura que permite executar o mesmo conjunto de comandos diversas vezes. Tá? Isso é extremamente... Ele evita que o programador precise escrever a mesma instrução várias vezes. Então, em vez de ele escrever várias vezes repetido, vamos dizer, por exemplo, que eu fosse ler 10 notas de alunos. Em vez de eu ler as 10 notas de alunos, eu coloco a leitura de uma nota e faço uma repetição para ele ler 10 vezes. Ok? Então, é extremamente eficiente. Tá? Em vez de escrever, por exemplo, mostrar 1, mostrar 2, mostrar 3, mostrar 4, mostrar 5, você faria um laço de repetição para isso. Tá? Exemplo no cotidiano, por exemplo, escovar os dentes, colocar a pasta, escovar os dentes, enxaguar, repetir até ficar limpo, ou seja, você fica repetindo até ele ficar limpo. Tá? Subir a escada, enquanto houver degraus, continue subindo a escada. Tá? Esses são exemplos de laço de repetição. Por que o laço de repetição é importante? Tá? Por exemplo, mostrar números de 1 a 100, calcular a soma de vários valores, ler as notas de vários alunos, repetir a pergunta até que a resposta esteja correta, exibir o menu, por exemplo, para que a pessoa escolha o menu. Se o menu for inválido, você volta para o menu novamente para ele escolher um outro menu. Calcular uma tabuada de um número, dá um número e ele mostra a tabuada, por exemplo. Tá? Então, isso são opções de laço de repetição. Então, quando que não usamos, se você não usar laço de repetição, você teria aqui, por exemplo, ó, escreva 1, escreva 2, escreva 3, escreva 4, escreva 5. Se você estivesse usando o laço de repetição, observe, você teria aqui ó, o bloco de repetição, tá? E ele repetiria aqui o escreva de 1 até 5. Tá? Então é diferente. Então a segunda forma ela é muito mais flexível e mais escalável, porque se fosse, por exemplo, imagine que aqui, a título de exemplo, a gente utilizou de 1 a 5, mas imagine que fosse de 1 a 1000. Ou seja, aqui você teria que escrever 1000 linhas. Aqui você só teria que escrever essas 5 linhas, 6 linhas aqui, se você contar aqui que você iniciou o contador em 1, 6 linhas, e ele imprimiria as 1000 linhas que você precisasse fazer então, tá? A pergunta principal é até quando devo repetir? Até enquanto, por exemplo, essa condição for verdadeira. Enquanto a senha estiver errada. Até que o usuário escolha sair. De 1 até 1000, por exemplo. Então, ou até 100, nesse caso aqui, 100 ele sai fora. Ou seja, todo laço de repetição, ele precisa ter um momento de interrupção.
tá? Que é o que nós chamamos de condição de parada, tá bom? Então é importante você definir. Sempre é a condição, por exemplo, se você estiver trabalhando aqui, ó, contador menor ou igual a 10. Enquanto o contador for menor ou igual a 10, ele vai repetindo. Quando o contador não for menor que 10, menor ou igual a 10, por exemplo, o contador for 11, ele sai, é um critério de parada, tá bom? Então, falando um pouquinho sobre o critério de parada, é um critério que faz a repetição terminar. Então, sem uma condição de parada, ele ficaria num loop infinito, nunca pararia a execução, tá bom? Então, aqui nós temos um exemplo, por exemplo, contador menor ou igual a 10. Quando o contador passar de 10, o laço termina, ou seja, quando o contador for 11, ele já, a condição aqui passa a ser falsa quando o contador for 11. E daí ele sai do laço de repetição. Vamos ver um algoritmo, um fluxograma, um algoritmo representado por fluxograma para este caso. Olha só, início, contador igual a 1. Contador é menor que 5? 1 é menor que 5? Sim. Então, exibe contador. Vai exibir o quê? O número 1. Aí pega contador igual a contador mais 1. Então, agora contador vale 2. 2 é menor ou igual a 5? Sim. Exibe contador. Contador 2, contador igual 2 mais, agora mais 1. Vai valer 3. Então, agora contador é 3. Então, 3 é menor ou igual a 5? Sim. Exibe contador. Agora, contador passa a ser 4. 4 é menor ou igual a 5? Sim. Exibe contador. Agora, contador mais 1 vai ser 5. 5 é menor ou igual a 5? Sim. Exibe contador. Agora, contador mais 1 vai ser 6. 6 é menor ou igual a 5? Não. Então, ele sai fora para cá. Ok? Então, esse é o critério de parada. Observe que ele ficou repetindo esse bloco aqui enquanto essa condição aqui era verdadeira. Tá? Enquanto essa condição era verdadeira, ele ficou. Quando a condição passou a ser falsa, ele foi para o fim. Então, esse fato de ser falsa é o critério de parada ou a condição para que ele pare de executar. Cuidados com os loops infinitos. Tá? Cuidado com os loops infinitos. Por exemplo, se eu colocasse aqui contador igual a 1 e não colocasse contador mais 1, sempre o contador seria 1. Ele ficaria imprimindo infinitamente só 1. Tá? Então é importante. Aqui nós temos um exemplo correto. Então, o contador igual ao contador mais 1 significa que ele vai aumentando o contador para que atenda a condição. Quando chegar no 6, ele saia fora. Tá? Então, isso garante que o critério de parada seja atingido. Então, muito cuidado, porque é muito comum, tá? Os laços de repetição, muitas vezes, você errar o critério de parada. E daí ele fica em looping eterno, sem parar a execução do seu programa, tá bom? Mas o que é um contador, então? O contador é uma variável usada para contar quantas vezes algo aconteceu, tá? Nesse contexto, ou para controlar o número de repetição. Então, a gente utiliza essa variável contador. Então, por exemplo, contar de 1 até 10, contar quantos alunos foram cadastrados, contar quantos números são pares, contar quantas notas são lidas, tá? Então, nós utilizamos sempre uma variável contador. Poderia ser outra variável? Sim, você poderia criar uma outra variável para critério de parada. Tá? Nós estamos utilizando o contador mais para fins didáticos, tá bom? Então, um exemplo visual aí, ó. Primeira volta, contador 1, tá? Mostra 1. Depois, contador, depois que soma, vai para 2. Segunda volta, contador 2, mostra 2. Esse aqui é o teste de mesa daquele exemplo lá. E assim por diante, ó. Até chegou, imprimiu 5, mostrou 5, o contador passou a ser 6. 6, quando vem para o critério de parada, ele vai ser falso, então o laço termina. Tá bom? Esse aqui é um exemplo claro do teste de mesa desse algoritmo aqui, tá? Esse aqui é o teste de mesa para este algoritmo aqui. Então, este algoritmo aqui, nós temos este teste de mesa aqui, que fica bastante claro de como ele funciona, tá bom? Então, você começa o contador 1, aí mostra 1, aí incrementa contador. Contador igual a contador mais 1. Quanto vale contador? 1. Mais 1 vai para 2. Então, o próximo laço, 2, tá? Então, testa, contador é 2, então é menor ou igual a 5. Mostra o 2 e incrementa 1 no contador, vai ser 3. Verifica a condição, 3 é menor que 5, menor ou igual a 5? Sim. Mostra o 3, incrementa o contador para 4. 4 é menor ou igual a 5? Sim. Mostra o 4 e incrementa o contador para 5. 5 é menor ou igual a 5? Sim. Então, mostra o 5 e incrementa o contador de 6. 6 é menor ou igual a 5? Não. Então, o laço termina. Tá bom?
Muito bem. Vamos ver aqui. O que é um acumulador? O acumulador é uma variável usada para guardar uma soma, por exemplo. Vamos dizer que eu quisesse somar um resultado acumulado ao longo das repetições. Somar vários números, somar os números pares, somar os números ímpares, contar quantos números pares, contar quantos números ímpares eu vou ler do que o usuário vai digitar. Então a gente pode utilizar o soma, tá? Que serve semelhante ao que acontece com o contador, ele serve para somar um número, tá? Então você poderia ter exatamente isso aqui. O contador, para que serve? Conta as ocorrências, os números de repetições. A soma, para que serve? Serve para acumular o valor. Então, soma, recebe soma, mais o valor para acumular e no final você imprimir o resultado final. Tá? Então, importante você entender que o contador ele serve para contar o número de repetições e a soma serve para acumular algum valor ao longo do tempo dessas repetições. Tá bom? O que a gente não pode esquecer é inicializar as variáveis. Tá? Então, o contador, por exemplo, eu preciso inicializar. Eu inicializei em 1. Tá? A soma, o total, eu preciso inicializar. Se é acumulador, eu vou inicializar em 0. Por quê? Porque ele precisa somar os valores. Tá? Se eu não inicializar, é perigoso, porque eu posso ter qualquer informação suja dentro dessa variável. Então, é importante que eu inicialize, tá? Para evitar erros. Tá bom? O que é a inicialização? Se você observar aqui, ó, a inicialização é isso aqui, ó. Isso aqui é a inicialização. Então, eu garanti que o contador vai começar em 1, tá? Então, é importante você fazer essa inicialização, tá bom? Então, aqui eu garanto que o contador vai inicializar em 1, o primeiro valor vai ser 1, aqui eu garanto que o soma, o primeiro valor vai ser 0, aqui eu garanto que o total, o primeiro valor vai ser 0, e assim por diante, tá bom? Aí nós vamos para a primeira estrutura de laços e repetições. Nós temos 3 grandes estruturas de laço e repetição. Uma delas é o enquanto, repita e o para. Tá? Então agora nós vamos trabalhar com a estrutura de repetição enquanto. O enquanto testa a condição antes de entrar no laço. Então, enquanto essa condição for verdadeira, ele repete esses comandos aqui. Tá? Quando a condição for falsa, então ele sai para fora. Tá bom? Então ele sempre vai testar, ou seja, ele só vai executar esses comandos se a condição for verdadeira, tá bom? Então, a repetição, uma estrutura de enquanto, quando não houver certeza de quantas vezes a repetição acontecerá, tá? Ou quando a repetição depender de uma condição, tá? Enquanto a senha estiver errada, por exemplo, solicite o login. Enquanto o saldo não for suficiente, ok? Repita. Enquanto o usuário desejar continuar, no caso de menu. Enquanto o contador for menor ou igual a 10, tá? Enquanto o número digitado for um número válido. Então, quando o cara digitar lá um número inválido ou 0, por exemplo, eu posso pôr uma condição para ele sair fora, tá? E aqui nós temos um exemplo. Então, ó, se você tiver aqui, ó, contador recebe 1 para inicializar, enquanto o contador for menor, escreva contador. Tá? Então aqui você tem um laço de repetição. Observe que aqui você tem a condição de parada, tá? E aqui você tem o bloco que vai se repetir. Tá? Então ele vai se repetir até que essa condição de parada seja falsa. Enquanto ela for verdadeira, ele vai repetindo. Tá? E esse aqui serve exatamente para atualizar o contador. Tudo bem? Aqui nós temos um exemplo, então, que foi mais ou menos o exemplo que nós já colocamos anteriormente. Tá? Contar de 1 a 5. Tá? Exibir contador, volta aqui, fica repetindo aqui enquanto for verdadeiro, repetindo, repetindo, repetindo. Quando for falso, ele sai fora do laço, tá? Aqui nós temos o teste de mesa, tá? Então aqui, o teste de mesa novamente, como nós já mostramos anteriormente, quando o valor do contador for 6, 6 é menor ou igual a 5? Não, é falso. Então se é falso, fim do laço, tá bom? O laço termina, que foi o que nós vimos há pouco tempo atrás, tá? Agora, por exemplo, eu poderia escrever um algoritmo que leia o número n e calcule a soma de todos os números até n. Então, como que ficaria? Olha, observe o seguinte, vamos pensar na solução. Vamos voltar aos passos iniciais lá. Pensei na solução, o que eu vou ter que ler? O número n. Eu vou repetir até n, de 1 até n, e vou acumular a soma. Então, a soma, eu vou acumulando a soma de todos os números, até n. Tá? E daí eu vou mostrar o valor total. Então aqui eu tenho novamente a minha entrada de dados, meu processamento e minha saída. Como ficaria isso? Ficaríamos assim, tá? Escreva, leia n, tá?
contador igual a 1, soma igual a 0 e faço o condicional. Então aqui eu tenho meu laço de repetição. Vou repetindo o quê? Enquanto o contador for menor ou igual a n. Se eu ler 10, vai ser menor ou igual a 10. Depende do que o usuário digitar do teclado. E daí vou repetindo e vou somando aqui dentro da variável soma, eu vou somando o número que eu vou repetindo. Então, quando o contador for 1, eu somo, por exemplo, soma igual a 0 mais 1. Então, agora, soma vai ser 1. Depois, 2, soma agora é 1, então, mais 2, vai ser 3 a soma. E assim por diante. No final, eu mostro o resultado. Tá bom? Aqui nós temos o teste de mesa. Então, vamos ver lá. Primeira interação, contador. Vamos dizer que eu tenha digitado o número 5, tá? Então, vamos dizer que eu tenha digitado, o usuário digitou o número 5. Então, o contador é 1, somatória é 0 e a soma vai ser 1. Aí o contador vai valer 2. Contador 2, tá? A soma agora, antes era 1, agora com mais 2 vai ser 3. Agora, contador é 3, antes era 3, com mais 3 de agora, a soma vai ser 6. Contador é 4, 4 com 6 anterior, 4 de agora com 6 anterior que tinha na soma, vai ser 10. Agora o contador é 5, 5 de agora do contador mais 10 que eu tinha na soma, o valor vai ser 15 e no final ele vai imprimir o número 15, que é a soma total. Lembrando que se o usuário, nesse caso, digitou 5 no número de entrada, tá? Porque o número de entrada, se você observar aqui, é o usuário que digita, tá bom? Isso é importante você entender, tá bom? Em seguida, nós temos a estrutura repita. O que muda da estrutura repita para o enquanto? A única diferença é que a condição, o enquanto, a condição é testada no início. Se você observar aqui, ó, a condição do enquanto, ela é testada no início. Então, ele só vai entrar nesse bloco aqui se essa condição for verdadeira. O repita não. Ele vai entrar nesse bloco para depois testar a condição. Então, ele testa a condição no final. Observe aqui, ó. Se você vier aqui, ó, repita os comandos até a condição, tá? Então, você tem isso aqui, ó. O enquanto, antes de executar, ele testa a condição. Ou seja, ele pode não executar nenhuma vezes se a condição não atender. O repita, não. Depois de executar a primeira vez, ele testa a condição. Ou seja, ele sempre vai executar uma vez, mesmo a condição sendo falsa, tá bom? Quando usar o repita? O repita quando o algoritmo precisa executar o comando pelo menos uma vez para verificar a condição de parada. Por exemplo, exibir opções de menus. Primeiro você vai exibir os menus, para depois você pedir qual opção que o usuário quer. Nesse caso, o repita é mais apropriado. Tá? Então, por exemplo, deseja jogar novamente? Então você vai primeiro perguntar para depois colocar a condição. Tá? Então, ou ler os dados até que um critério de parada seja, por exemplo, leia as notas dos alunos até que a nota digitada seja 0. Então, quando o cara digita 0, aí vai sair. Nesse caso, é legal que a condição seja testada por último, então o mais apropriado seria o repita. Vamos lá? Então aqui, ó, escreva um algoritmo que peça a idade do usuário. A idade deve ser valor entre 0 e 120. Se o usuário digitar um valor inválido, mostre uma mensagem de erro e peça novamente. Então o que você vai fazer? O usuário digitou, por exemplo, menos 5, erro, idade inválida. O usuário digitou 150, erro, idade inválida. O usuário digitou 25, o laço termina e o algoritmo continua, tá? Então, isso é, por exemplo, aqui, ó, repita. Escreva a idade do usuário, leia a idade. Se a idade menor que 0 ou maior que 120, então escreva idade inválida e tente novamente, até que idade seja maior ou igual a 0 e idade menor ou igual a 120, tá bom? Então, aqui está a condição. Quando for uma idade válida, ele vai sair e imprimir. Tá? Quando a idade for inválida, ele vai voltar e pedir novamente a idade do usuário até que a idade seja uma idade válida. Tá? Ou seja, até que a idade esteja entre 0 e 120. Tá? Ok? Aqui temos o algoritmo, então. Observe aqui, ó. Você tem o início do algoritmo, você tem a entrada de dados, e aqui você tem, tá? Idade maior que 0, idade inválida. Aí você volta para cá, ó.
Ou seja, primeiro você vai ler a idade, se ela for inválida, você vai ler de novo, você vai ficar repetindo aqui. Tá? Mas observe que você não testa mais no início, você testa no final essa repetição, tá bom? Menus, por exemplo, ó, escreva um algoritmo que leia um menu e 3 opções, um soma, subtração e sair. 3 sair, 2 subtração e 1 soma. O menu deve continuar aparecendo até que o usuário clique na opção 3. Então, o que acontece? Por exemplo, mostrou o menu, tá? Você mostrou o menu, leia a opção. Se a opção for 1, escreva somando. Se a opção for 2, subtraindo. Se a opção for 3, escreva saindo. Outro caso, escreva a opção inválida. Fim da escolha. Até opção ser igual a 3. Então, se a opção for igual a 2, ele vai imprimir e vai voltar. Se a opção for igual a 5, vai imprimir e vai voltar. Se a opção for igual a 3, ele vai sair fora do algoritmo e continuar a execução, tá bom? Por isso que o repita é algo importante também, porque ele testa a condição no final e ele tem sua utilidade. Gente, uma coisa importante, vocês aprenderam o enquanto e aprenderam o repita, tá? Se eventualmente você vai aprender agora a seguir o para. Professor, quando que eu utilizo qualquer um deles? Geralmente existe um momento mais apropriado para cada um deles, mas se eu quiser usar qualquer um, é possível? É possível. Qualquer solução que tenha lá essa repetição, você pode usar ou repita, ou enquanto, ou para. Agora, por exemplo, se geralmente é uma opção de menu que você tem que mostrar uma informação antes para depois testar a condição, o repita é mais apropriado. Se é uma condição que você tenha um número inicial e final, por exemplo, vou repetir 10 vezes, vou repetir 100 vezes, ou seja, você sabe o número de repetições exata, nesse caso o para acaba sendo mais apropriado. Tá? Mas se eu quiser usar o enquanto, posso? Pode, não tem nenhuma restrição referente a isso, tá? Mas com a sua experiência, você vai percebendo qual é mais apropriado para você executar. E a estrutura para? A terceira estrutura de laço e repetição. A estrutura para é ideal quando sabemos exatamente quantas vezes o comando deve ser repetido. Eu sei que o comando precisa ser repetido 10 vezes, então isso é o ideal para o para. O para funciona assim, você tem o contador, tá? E daí de início até o fim. Então, contador, por exemplo, igual a 1, de 1 até 5, por exemplo. E daí você faz o incremento aqui. Contador igual a contador mais 1. Ou incremento de 1 em 1. Aí faça e os comandos aqui, tá? Então, quando usar o para, tá? Estrutura que você souber exatamente quantas vezes vai se repetir. Então, mostrar os números, por exemplo, de 1 a 100. Ler as notas exatamente de 30 alunos, você sabe o número de alunos. Contar de 100 até 0, você sabe a quantidade. Calcular a tabuada de 1 a 10. Processar os 12 meses do ano, você sabe a quantidade. Nesse caso, o para acaba sendo mais apropriado. Tá? Então, aqui nós temos um exemplo. Para ir de 1 até 10, passo 1, ou seja, de 1 em 1, tá? De 1 em 1 aqui, faça, escreva aí. Então, nesse caso, ele vai imprimir o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá bom? Aqui nós temos o fluxograma. Então, ó, I igual a I menor ou igual a 10. Tá? Exibir 1 I igual a I mais 1. Então, o fluxograma ele fica muito parecido com o para. Tá? Ele fica muito parecido com o para. Aliás, o para fica muito parecido com o enquanto. Tá? Então, você testa a condição inicial, I menor ou igual a 10, tá? Enquanto o I for menor que 10, ele vai exibir o I, vai fazer o incremento do I e vai voltar para cá para repetir, tá? Quando o I for 11, aí ele vai vir para o fim, tá? Então, em termos de fluxograma, ele fica muito parecido com o enquanto, tá? Fica muito parecido com o enquanto. Aqui nós temos um exemplo, então escreva um algoritmo que leia um número N, tá? Você vai ler do teclado o número N e mostrar a tabuada de 1 ao 10 desse número N. Tá? Então vamos ver aqui. Ó. Por exemplo, digite o número N para 1, de 1 até 10, faça. Resultado N vezes 1. Tá? Então N vezes 2, N vezes 3 e mostra o resultado aqui para o usuário. Tá? Ele está fazendo o cálculo do processamento e mostrando o resultado para o usuário. Tá? Então ele vai repetindo exatamente, montando a tabuada do número N. Se eu digitar o N 5, significa o quê? 5 vezes 1 é 5 vezes 2, 5 vezes 3, 5 vezes 4, 5 vezes 5, 5 vezes 6, 5 vezes 7, 5 vezes 8, 5 vezes 9, 5 vezes 10. Aí ele para. Tá? Aí ele interrompe o laço da repetição porque ele chegou no 10, que é o limite dele.
Então, no 11, ele já não entra e já sai fora do laço de repetição, tá? Então, o ideal, nesse caso, ele vai repetir exatamente as 10 vezes, tá? Você tem aqui o cálculo e a saída do resultado da tabuada de 5, por exemplo, que foi o que eu sugeri, tá bom? Se você considerar, por exemplo, o número fatorial, um número fatorial, imagine que eu quero calcular o fatorial de um número positivo, que o usuário vai ler. Se eu fosse um número positivo, por exemplo, 5, o fatorial seria 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que daria 120. Como é que ficaria o algoritmo disso? Tá? Então, você teria entrado o número, repetir de n até o número e acumular o valor. Então, fatorial seria fatorial vezes o i. Tá? Porque você pega 5 vezes 4, aí o resultado vezes 3, aí o resultado vezes 2, aí o resultado vezes 1, e assim por diante, tá? E daí mostra o resultado no final. Então, nesse caso, ficaria assim, tá? Você leria o n, tá? Coloca fatorial igual a 1, tá? E daí começa aqui, tá? Fatorial igual a fatorial. 1 vezes 1 é 5 vezes 1, começa de 1, né? Até n. Então, pegaria aqui e mostra o fatorial no final, tá bom? Então, você teria aqui, por exemplo, ó, vou fazer o teste mesa aqui nele, ó. 1, fatorial 1 e o contador e o i1. Então, 1 vezes 1, 1. Aí, o contador, né, o i, passa a ser 2. Então, quanto que é o fatorial? É 1. 2 vezes 1 dá 2. Tá? O próximo i é 3, então 2 vezes 3 dá 6. O próximo i é 4, então 4 vezes 6, 24. O próximo i é 5, então 5 vezes 24, que é o fatorial anterior, dá 120, que é o resultado final do fatorial de 5. Vocês perceberam? Então ele é muito apropriado para essas situações, tá? Aqui nós temos um exercício muito simples, tá? Que consiste em quê? Exatamente em você calcular, contar a quantidade de números pares que nós temos de 1 até 100. Então, neste caso, o para seria o ideal. Então, vamos fazer esse exemplo dentro do draw.io. Então, teria o quê? Eu já sei que vai ser de 1 a 100, tá? Então, eu não vou ler nenhum número. Então, nesse caso, eu vou ter o que aqui? Eu vou ter já diretamente o contador, né? Então, eu vou ter já o contador, não vou ler nada do teclado. Então, eu vou ter aqui o i, vai receber aqui 1, né? 1, isso. O i vai receber 1, certo? E que mais? Aí, eu vou de 1 até 100. Então, vamos ver ali, tá? Então, vamos colocar o condicional aqui, tá? E for menor ou igual a 100, tá? Então, coloquei o contador e vou somar quantos números são pares. Então, eu preciso ter mais uma informação aqui importantíssima, tá? Que é o quê? Saber quantos números serão pares, tá? Então, vamos lá. Pares, eu vou colocar igual a 0 para iniciar a variável que eu vou contar o número de pares, tá? Então, se i for menor ou igual a 100, se sim, tá? O que eu vou fazer nesse caso? Tá? Eu vou pegar e fazer uma outra condição, que é o quê? Testar se ele é par, certo? Testar se ele é par. Então, se i for menor ou igual a 100, se sim, né? Se nós estivermos afirmando aqui, se sim, se o caminho for verdadeiro, tá? Se o caminho for verdadeiro, ou seja, sim, o que eu vou fazer? Eu vou verificar e, por exemplo, o número, né? Poderia ser número aqui, se i, colocar número, vou alterar aqui e vou colocar número, tá? Se número, tá? Vou colocar aqui, em vez de i, vou colocar número para facilitar só uma questão de entendimento, tá? Poderia ser i? Poderia, tá? Então, vou colocar aqui número no lugar de i, só para facilitar a compreensão em termos didáticos. Número menor ou igual a 100. Então, número é o quê? O resto da divisão. Então, percent 2,
tá? É o quê? É igual a zero. Então, percento de 2 é igual a zero. Se ele for igual a zero, significa o quê? Que ele é par, né? Lembra que o percent lá a gente viu? Que ele se chama módulo, né? Que ele pega o resto da divisão, tá? Que é o operador de resto da divisão. Então, nesse caso aqui, se ele for resto da divisão, então o que eu vou ter aqui? Se sim, tá? Eu vou ter o que aqui? Eu vou ter pares igual a pares mais 1. Ou seja, já tem um número par aqui nesse caso aqui, se ele for, o resto da divisão for zero. Ok? Sim. Tá? E, beleza. Depois que o resto da divisão for zero, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que incrementar, certo? Então, eu tenho que fazer o que eu vou incrementar aqui? O número vai ser igual a número mais 1, ok? Para fazer o incremento para o próximo passo. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer aqui, contei já o número aqui, opa, contei o número aqui. Tá, deixa eu só pegar esse aqui para facilitar. Muito bem. Sim. E se não for par? Se não for par, ele continua contando igual. Então, se não for par, o que eu vou fazer? Vou seguir a minha vida aqui. Então, em caso de não, eu vou fazer de igual modo, tá? A somatória do i. Se for não, vou fazer igual modo a somatória de i. Beleza? E vou fazer o que daí? Aí eu vou vir para cá. Então, nesse caso aqui, fiz o i e incrementei o i e volto para cá. Certo? E se o número não for menor ou igual a 100, ou seja, for 101? Nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou imprimir o número de pares. Tá? Vou fazer o quê? Exibir pares. Tá? Vou exibir a quantidade de número pares. Então, se não for, tá? Eu já vou fazer a exibição do número de pares e daqui mesmo eu já vou para o fim. Tá? Isso é extremamente importante. Então, vamos colocar o não aqui só. Tá? Então, observe o seguinte, observe o que nós temos aqui. Ó. Eu tenho um número, tá? Que eu iniciei com 1. Tá? Aí eu tenho pares, que é a quantidade de número pares, que eu vou contar, comecei com 0. Aí eu verifico, 1 é menor ou igual a 100? Sim. 1 percent 2, 1 módulo 2 é igual a 0? Não. Então, número igual a número mais 1. 2 é menor ou igual a 100? Sim. 2 percent 2 é igual a 0? Sim. Pares igual a pares, então agora pares vai valer 1. E eu venho aqui, tá? Eu venho aqui, somo o número, daí vai 3. 3 é menor ou igual a 100? Sim. 3 módulo de 2 é igual a 0? Não. Incrementa, vai para 4 e sobe aqui de volta. Vocês entenderam? Então, o que acontece? Eu tenho um condicional aqui no meio. Eu tenho aqui, o laço de repetição todo aqui, mas aqui eu posso ter por aqui ou por aqui. Tá? Mas o laço de repetição continua até que essa condição seja falsa. Quando ela for falsa, ele vai exibir a quantidade de pares que ele contou. Tá? E vai imprimir. Tá bom? Esse é um exemplo bem clássico e bem interessante. Vou deixar para você fazer o teste de mesa deste exemplo aqui, tá? Vamos seguir para o próximo? Então aqui, soma de números positivos, tá? Escreva um algoritmo que leia 10 números. Opa! Que leia 10 números. Então agora você vai fazer um algoritmo que faça a leitura de 10 números, tá? Então você vai fazer a leitura de 10 números. Os números vai contar, vai somar apenas os números positivos e depois mostrar o resultado da soma. Então, como que ficaria neste caso? Tá? Vamos fazer junto esse algoritmo, depois vocês fazem outros algoritmos aqui. Tá? Então, vamos lá. Vamos fazer junto mais um algoritmo aqui. Vamos lá, começando. Tá? Fazer o início. O fim. Lembre-se que é importante isso. E daí, o que eu vou fazer? Então, eu vou fazer aqui, escreva um algoritmo que leia 10 números. Se ele vai ler 10 números, eu posso usar o para, posso usar o repito, posso usar o enquanto. Tá? Então,
Qual é o ideal? Se eu sei que é 10 números, o para seria o ideal, tá bom? Mas eu posso usar o enquanto, tá? Então vamos lá. Então eu vou primeiro fazer o seguinte, ou posso utilizar o repita também, tá? Nesse caso, vamos utilizar o repita, vamos fazer algo diferente, mas eu sugiro depois que você refaça esse exercício utilizando o enquanto e também utilizando o para, tá bom? Nós vamos utilizar o repita neste momento, tá? Só para fazer algo variado aqui para você. Então o que acontece? Então vou ler o quê? Ler número, tá? Então número, só que eu vou ler 10 números, tá? Então eu vou repetir isso até ser 10. Então, fiz a leitura do primeiro número, tá? E daí, em seguida, eu verifico a condição. Vamos verificar a condição. Vou colocar aqui do ladinho, fica mais fácil. Número maior que... Número maior que 0, tá? Então, fiz a leitura e eu verifico se o número é maior que 0. Se o número for maior que 0, o que eu faço? Eu somo ele, tá? Então, o que acontece? Eu somo ele. Então, eu vou ter que ter soma igual a soma mais número. Observe o seguinte, gente. Isso é muito importante. Se eu for utilizar aqui, ó, eu tenho uma condição aqui. Sim. Se eu estou utilizando a soma aqui, eu inicializei essa soma em algum lugar? Eu garanti que essa soma vai estar zerada no início? Não garanti. Então, eu preciso fazer essa garantia. Tá? É importante que eu faça essa garantia. Então, nesse caso, o ideal é que eu pegue aqui, antes de fazer a leitura do número, tá? E inicialize aqui duas variáveis. Uma que é a soma, que deve começar com 0, tá? E eu vou contar os números, tá? Então, vou colocar aqui uma variável contador, tá? Que deve começar aqui em 1. Tá? Então, vamos lá? Feito isso, deixa eu só puxar a seta aqui. Deixa eu puxar um pouquinho aqui para ficar melhor o design. Inicializei as duas variáveis, aí vem para cá, tá? Então, número, li o número é maior que 0? Sim, eu somo, tá? E faço o que em seguida? Eu incremento o contador, tá? Então, eu faço o incremento do contador. Então, contador igual a contador mais 1, tá? Então, depois que eu somei aqui, é claro que eu venho para cá, para o contador, e se, tá? E se, vamos dizer que aqui o número não seja maior, seja falso. Então, se for falso, ou seja, não é maior que 0, ele incrementa o contador também. Incrementa o contador, tá? E passa a testar o contador aqui. Qual o teste que ele vai fazer do contador? Contador menor ou igual a 10. Então, vamos ver lá. Contador menor ou igual a 10. Tá? Daqui, ele vem para cá para fazer o teste. Eu estou usando o repita, tá, gente? Por isso que a condição está no final. Aí, se não, se sim, né? Se contador é menor ou igual a 10, o que ele vai fazer? Ele vai... Se sim, ele vai ler novamente o outro número. E assim ele vai, ó, vai lendo. Se o número for maior que 0, soma, tá? Se o número for menor que 0, ele só incrementa o contador e não soma, tá? E vai repetindo esse looping eternamente. E se o contador for 11, o que vai acontecer? Bom, se for 11, ele tem que sair do laço de repetição, tá? Ele tem que sair do repita. E ele vai fazer o quê? Exibir soma, tá? Exibir soma, certo? E, então, vim para o fim. Ok? Então, gente, duas coisas que são muito importantes quando a gente trabalha com algoritmo, quando a gente trabalha com introdução à programação. Tá? Uma delas é o condicional, que nós vimos na aula anterior, e os laços de repetição, que nós estamos visualizando nessa aula, tá? Então é extremamente importante que você refaça esses exercícios
e procure mais exercícios referente a esse conteúdo para fortalecer seu entendimento, porque agora você começa a usar muito da lógica, de pensar na solução, tá? Começa a ser um pouquinho mais difícil de você pensar nessa solução, tá? E é importante que você force, tente criar a sua solução, não olhe para a solução de ninguém, crie a sua solução, tá bom? Isso é extremamente importante para você desenvolver a sua lógica. Então vamos lá, só para a gente finalizar aqui, você tem aqui, ó, inicializei contador igual a 1, que é o contador que eu vou contar de número de 1 a 10, certo? Que a gente definiu aqui, de 1 a 10, tá? Contar o número de 1 a 10, e vou somar somente os números positivos. Então aqui eu tenho, se número maior que 0 é positivo, então eu somo, tá? E vou para o contador igual ao contador mais 1, faço o incremento de contador. Se o número não é positivo, eu só incremento o contador, e daí verifico se o contador é menor ou igual a 10. Se ele é menor ou igual a 10, leio o próximo número até chegar ao 10º número, tá? E daí, se ele não for, se ele for 11, eu saio fora e imprimo a soma dos números que eu li positivos, tá bom? E daí vou para o fim. Então, sugiro que vocês façam o teste de mesa desse exercício, tá? Até para vocês poderem sedimentar um pouco mais esse conhecimento, tá bom? E vamos para o próximo exercício aqui então, tá? Você tem aqui um exercício, por exemplo, escreva um algoritmo, tá, que peça a senha repetidamente, até que o usuário digite a senha correta. Qual que é a senha correta, por exemplo? 1, 2, 3, 4. Ao acertar, mostre a senha acesso liberado, tá? Então, o que acontece? Você pode utilizar o repita, tá? Nesse caso, ou pode, nesse caso, o mais adequado seria o repita, tá? Então, esse eu vou deixar para você fazer, tá? Abre aí o draw.io e faz o fluxograma desse exercício aqui. Aqui eu já tenho parte do pseudocódigo dele, tá? Então, parte do pseudocódigo dele eu já tenho aqui que dá uma ideia mais ou menos de como você fazer. Mas o desafio agora é você pegar esse exercício, tá? E colocar no Draw.io, tá? No fluxograma e fazer o teste de mesa com ele, tá bom? Faça isso aí, tá? Outro exercício aqui interessante é uma caixa registradora simples, tá? Também posso utilizar qualquer laço, enquanto ou repita, tá? O que você vai fazer? Escreva um contador que funcione como uma caixa registradora. Ele deve ler o preço de vários produtos até que o valor digitado seja 0. Tá? Ao final, mostre a quantidade de itens comprados e o valor total. Tá? Então, o que você vai ter? Você vai ter o seguinte, você vai ter um algoritmo que você vai ler duas informações aqui, tá, gente? Você vai ler duas informações. Você deve ler o preço, tá, do produto e a quantidade de produto, tá? Você deve ler o preço de vários produtos até que o valor seja 0. Então, a condição é até que o valor digitado pelo usuário seja 0. Ao final, mostre a quantidade de itens comprados. Então, vamos fazer o seguinte. Você vai ler os valores digitados. Então, vou digitar vários valores ali. 10, 20, 30, 40, 50. No final, você vai dizer o valor total da sua compra é X. Esse é o valor total. E a quantidade de itens? A quantidade de itens vai mostrar a quantidade que você leu. Tá? A quantidade, eu li 5 itens, eu li 10 itens. Então, o que você vai solicitar do usuário, a entrada de dados vai ser somente uma informação, que é o valor do preço, que é o preço só. Tá? A quantidade de itens vai ser a quantidade de preço que você digitar. Quando você digitar 0, você vai sair. E quando você sair, você vai exibir quantos itens foram digitados e o valor total de todos esses itens, somando o valor total de todos esses itens. Se o valor total passar de 500, você deve dar um desconto de 10% e mostrar esse valor, tá bom? Esse é um exercício bem mais elaborado, tá? Bem mais elaborado. Então, uma vez que você passou de 500, você dá 10% de desconto e exibe o valor final, o valor líquido final. Se for menor que 500, o valor líquido vai ser o valor exato que tem sem o desconto de 10%. Tá bom? Então, primeiro passo desse exercício, você precisa compreender bem o exercício. Tá? Compreender, pensar numa solução. Então, quais são as minhas entradas? A minha entrada só vai ser preço. Então, eu vou digitar ali 10, 50, 60, 100, 200, 300. No final, eu vou somar todos esses valores.
e vou contar quantos dados eu digitei. Eu digitei 10 produtos, eu digitei 15 produtos, vou contar quantos produtos eu digitei. Aí eu vou pegar a soma total desses produtos e vou verificar. Se for menor que 500, menor ou igual a 500, eu vou exibir o valor total dos produtos 500. Se for maior que 500, eu vou ter que dar um desconto de 10% e exibir o valor total dos produtos, tirando esse desconto, tá bom? Esse é um desafio bem interessante, você precisa fazer, tá? Eu não vou resolver, eu vou deixar esse exercício para que você resolva aí, tá? Mais à frente, quando a gente estiver programando, eu vou criar uma solução para esse mesmo exercício, para que você tenha uma ideia de como resolver. Mas agora eu gostaria de deixar esse desafio exatamente para você, tá? Então, quais são os erros mais comuns quando a gente fala de laço de repetição? Tá? Esquecer de atualizar o contador, não inicializar as variáveis, tá? Lembra que eu fiz anteriormente? Ó, nesse exercício último aqui, o que eu fiz? Inicializei as variáveis aqui, ó. Importante inicializar as variáveis. Tá? Se eu não inicializar as variáveis, vai haver erro desse processo. Tá? Errar na condição de parada, a condição lógica de parada, confundir uma menor com menor igual, tá? Colocar comandos fora do laço. Tá? São algumas, esquecer o fim enquanto o fim para. Tá? Quando você estiver trabalhando com pseudocódigo, nós estamos usando mais fluxograma, então não tem esse problema, tá? Usar a estrutura errada do enquanto em vez do para, ou repita, utilizar, confundir as estruturas. Lembre que nós temos 3 laços de repetições possíveis: enquanto, repita e o para. Tá? É importante que você entenda as diferenças entre esses 3 tipos de laços de repetição, tá bom? E o teste de mesa, tá? Cuidado com o teste de mesa. O teste de mesa é importante para você saber isso. Às vezes está usando o menor e o correto seria usar o menor ou igual. Então você vai detectar isso aonde? No teste de mesa, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, só vai até 9. Então faltou mostrar o 10. Aqui, ó, ele vai até o 10 e vai mostrar o 10. E esse tipo de coisa você pega no teste de mesa, tá bom? Então, nós temos aqui, não esqueça de inicializar o contador, o acumulador, condição de parada está correta, o laço termina em algum momento, não é um laço infinito, um loop infinito, tá? Atualiza o contador dentro do laço, importante, tá? O laço executa a quantidade exata de vezes, não mais nem menos. Se é para executar 10 vezes, ele executa as 10 vezes. Tá? Testar com um teste de mesa. Importante. Todo e qualquer algoritmo que você fizer até este presente momento, você precisa fazer o teste de mesa. É algo muito importante para você verificar se a sua lógica do algoritmo está certa. Tá? E o que nós aprendemos neste momento? Foi exatamente laço de repetição, contador, a estrutura do enquanto, a estrutura do para, tá? A estrutura do repita, tá? Que nós aprendemos também, o acumulador, variável de acumulação, condição de parada, tá? E o teste de mesa, tá bom? Isso foi o que nós aprendemos neste modo, tá? Por que é importante? Porque, cara, todos os problemas do mundo real utilizam muito condicionais, estruturas condicionais e laços de repetição. Você não vai ter um sistema que vai digitar nota de um aluno. Você vai digitar nota de vários alunos. Você não vai ter um sistema de vendas que você vai vender um produto. Você vai vender vários produtos. Tá? Então, tudo isso, você tem sistemas com menus, tudo isso você precisa, relatório, tudo isso você precisa de laços de repetição. Portanto, é um assunto bastante interessante e que merece sua atenção. Tá? Agora sim, no próximo módulo, nós iniciamos então, começaremos a fazer a tradução dos nossos algoritmos, dos nossos fluxogramas em uma linguagem de programação. Tá? Mas volto a dizer, o que nós faremos a partir do próximo módulo é simplesmente uma tradução do algoritmo já pensado, já funcionando e já testado pelo teste de mesa, que ele funciona como algoritmo. Aí nós só faremos a tradução para uma linguagem de programação. Nesse caso, estaremos utilizando a linguagem C.